O espelho não mentia. Nunca mentiu. Helena passou os dedos trêmulos pela lateral do rosto, seguindo o caminho das rugas que se aprofundavam a cada ano. Pequenos sulcos que pareciam mapas de uma vida inteira, marcas de sorrisos que um dia existiram e de lágrimas que ninguém viu cair. Aos 63 anos, ela havia aprendido a evitar espelhos, especialmente à noite, quando a luz amarelada do banheiro do apartamento revelava cada marca, cada fio de cabelo branco que insistia em aparecer, mesmo depois da tintura caseira que comprava na farmácia da esquina. Ela suspirou fundo, tocou levemente as pálpebras caídas, as manchas que começavam a se espalhar pelas mãos, as veias saltadas que pareciam querer escapar da pele fina. Antigamente, ela tinha mãos bonitas. Antônio nunca disse isso, mas ela sabia. Lembrava-se de olhar para elas quando era jovem e pensar que eram delicadas, femininas. Agora eram apenas mãos velhas. Mãos que carregaram peso demais por tempo demais. Desviou o olhar rapidamente, como sempre fazia, quando a tristeza começava a apertar demais, e terminou de prender o cabelo em um coque simples e apertado. O uniforme azul marinho já estava passado, dobrado sobre a cama estreita que rangia sempre que ela se virava durante a noite. Mais um dia, mais uma jornada silenciosa pelo Hotel Vila Serena, onde trabalhava como governanta há 4 anos, desde que a pensão de Antônio deixou de ser suficiente para pagar todas as contas. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. A casa estava em silêncio. Sempre esteve. O tipo de silêncio que não é paz, mas ausência. Ausência de vozes, de risadas, de vida. Os filhos haviam crescido e partido. Patrícia morava em outra cidade com o marido e os 2 filhos, e Rafael estava no exterior, trabalhando em algo que Helena nunca entendeu completamente, porque ele nunca teve paciência de explicar. Eles ligavam às vezes, aniversários, Natal, Dia das Mães, quando lembravam, mas o apartamento continuava vazio. 7 anos. Já fazia 7 anos desde que Antônio morreu. Infarto fulminante, disseram os médicos. Ele estava assistindo televisão, comendo salgadinhos, reclamando do juiz do jogo. E de repente, silêncio. Helena tinha chegado da feira, colocado as sacolas na cozinha, chamado por ele. Nada. Entrou na sala e o viu ali, caído no sofá, os olhos abertos mas vazios. Ela deveria ter chorado mais no velório. As pessoas esperavam isso. Esperavam que a viúva de 38 anos de casamento se despedaçasse, que precisasse ser amparada, que desabasse sobre o caixão. Mas Helena apenas ficou ali, de pé, segurando a bolsa preta contra o corpo, recebendo os pêsames com acenos leves de cabeça, sentindo nada. Ou talvez sentindo alívio. Um alívio tão profundo e tão assustador que ela passou anos se sentindo culpada por ele. Porque a verdade que ela nunca disse para ninguém, nem para os filhos, nem para as poucas amigas que ainda tinha, era que Antônio a havia matado aos poucos. Não com violência, não com gritos ou agressões, mas com indiferença, com uma capacidade assustadora de olhar para ela todos os dias durante décadas e não vê-la. De comer a comida que ela preparava sem nunca perguntar se estava gostosa. De dormir ao lado dela todas as noites sem nunca tocá-la com carinho. De existir no mesmo espaço que ela, como se Helena fosse apenas mais um móvel. Útil, funcional, mas invisível. Helena sacudiu a cabeça, afastando as memórias. Não adiantava. O passado estava morto. Assim como Antônio. Assim como a mulher que ela tinha sido um dia, aquela menina de 25 anos que acreditou quando ele disse "eu te amo" no altar, que acreditou que casamento era companheirismo, que acreditou que envelhecer ao lado de alguém significava ser vista, ser amada, ser lembrada. Vestiu o uniforme devagar, abotoando cada botão com a precisão automática de quem faz a mesma coisa todos os dias há anos.
Pegou a bolsa surrada de couro sintético, trancou a porta do apartamento e desceu os 3 lances de escada. O elevador estava quebrado de novo. Fazia 5 meses. O síndico prometia consertar, mas as promessas no prédio eram como as promessas de Antônio, vazias. Lá fora, o céu ainda estava acinzentado. 6 da manhã de uma quinta-feira de junho. O frio cortava o rosto e Helena puxou o casaco fino contra o corpo. Precisava comprar um casaco novo. Este aqui já tinha mais de 10 anos. Mas sempre havia algo mais urgente: a conta de luz. O remédio para a pressão, o conserto da geladeira. Ela atravessou a avenida apressada, desviando dos carros que já começavam a formar o trânsito matinal. A padaria da esquina exalava o cheiro de pão fresco e café coado, e o estômago de Helena roncou baixinho. Ela tinha comido apenas um pedaço de pão amanhecido com manteiga no café da manhã. Mas não podia parar, não podia gastar, não podia se dar ao luxo de pequenos prazeres. O ponto de ônibus estava cheio. Pessoas com rostos cansados, olhares vazios, fones de ouvido isolando cada um em seu próprio mundo. Helena ficou no canto, segurando a alça da bolsa, esperando. O ônibus chegou 10 minutos atrasado, lotado como sempre. Ela subiu, passou o cartão, segurou na barra de ferro e ficou de pé, espremida entre corpos que cheiravam a perfume barato, suor e sono. Ao seu lado, uma jovem de no máximo 25 anos mexia no celular, rindo de algo na tela. O rosto dela era liso, sem marcas, iluminado pela luz azulada do aparelho. Helena desviou o olhar. Não por inveja, não exatamente, mas por uma tristeza profunda e antiga, de lembrar que um dia ela também foi assim, jovem, cheia de expectativas, acreditando que a vida seria gentil. 40 minutos de solavancos, freadas bruscas e curvas apertadas depois. Helena desceu na frente do Hotel Vila Serena. Era um estabelecimento boutique, pequeno, mas elegante, com apenas 18 suítes distribuídas em 3 andares. A fachada era branca, com detalhes em madeira escura, janelas amplas com cortinas de linho bege e um jardim frontal cuidadosamente aparado. O lugar atendia executivos, turistas discretos, casais em lua de mel e ocasionalmente alguma celebridade de segunda linha que preferia o anonimato ao luxo ostensivo dos hotéis maiores. Helena entrou pela porta lateral, à entrada dos funcionários, e cumprimentou o segurança com um aceno leve. Ele nem ergueu os olhos do celular. Ela seguiu pelo corredor estreito até o vestiário feminino, onde 3 armários de metal enferrujado guardavam os pertences das governantas. Abriu o seu, pendurou a bolsa no gancho, calçou os sapatos confortáveis, velhos, deformados, mas que não machucavam os pés inchados, e prendeu o crachá no peito. Helena Souza, governanta. Era só isso. Seu nome e sua função. Nada mais. Nenhuma história. Nenhuma vida além daquelas palavras impressas em plástico barato. Subiu até o 2º andar pelas escadas de serviço, empurrando o carrinho de limpeza que rangia a cada movimento. 4 suítes para arrumar antes do meio-dia. Sempre começava pela 204, que geralmente estava vazia. Os hóspedes dessa ala costumavam ser executivos que saíam cedo para reuniões e voltavam apenas à noite. Bateu na porta 3 vezes. Pausa. Esperou. Anunciou em voz alta. Como o protocolo exigia. Limpeza. Silêncio. Girou a chave mestra e entrou. A suíte estava impecável. Cama feita com cantos perfeitos, toalhas dobradas em forma de cisne sobre a cama, nada fora do lugar. Helena franziu a testa. Estranho. Geralmente sempre havia algo, uma toalha jogada no chão, a cama desfeita, copos sujos na mesinha, mas não reclamou. Apenas trocou as toalhas por outras limpas, passou um pano úmido com cheiro de lavanda nas superfícies. Checou o minibar e saiu, fechando a porta com cuidado.
A suíte seguinte era a 205. Mesma rotina. 3 batidas. Anúncio. Silêncio. Entrou. Essa estava realmente bagunçada. Roupas espalhadas, cama desfeita, banheiro com toalhas molhadas no chão. Trabalhou em silêncio, o corpo em piloto automático, a mente vagando entre pensamentos soltos e memórias que ela preferia não revisitar. 1 hora depois, estava na frente da suíte 206, a última do corredor. Bateu 3 vezes, esperou, anunciou, limpeza, silêncio. Girou a chave mestra e empurrou a porta devagar, e então parou. Um homem estava sentado na poltrona ao lado da janela ampla, de costas para a porta, olhando para o jardim interno 3 andares abaixo. Ele usava uma camisa social branca, sem gravata, mangas levemente arregaçadas até os cotovelos. Postura ereta, ombros largos, cabelo grisalho bem aparado, com alguns fios completamente brancos nas têmporas. A luz do sol da manhã entrava pela janela, criando um halo dourado ao redor dele. Helena congelou, o coração acelerando. Desculpe, eu bati, senhor. Pensei que não havia ninguém, disse ela, a voz trêmula, já começando a recuar. O homem virou a cabeça devagar, o movimento suave e controlado. E quando seus olhos encontraram os dela, Helena sentiu algo estranho, uma sensação que não experimentava há tanto tempo que quase não reconheceu. Não era atração, não exatamente. Era mais como reconhecimento. Como se aqueles olhos castanhos escuros, profundos e cansados, conhecessem o tipo de cansaço que ela carregava. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, gentil, que alcançou os olhos e criou pequenas rugas nos cantos. Um sorriso de alguém que já tinha vivido muito e sofrido muito. Não se preocupe, eu não ouvi, disse ele, a voz grave, calma, como um rio que corre sem pressa. Ele se levantou com suavidade, colocando uma xícara de café branca sobre a mesinha de vidro ao lado. Pode entrar. Eu já estava de saída mesmo. Helena baixou o olhar rapidamente, entrando com o carrinho. Manteve a cabeça baixa como sempre fazia. Era uma regra não escrita, mas que todas as governantas conheciam. Nunca olhar diretamente para os hóspedes. Nunca puxar conversa a menos que eles puxem primeiro. Nunca incomodar. Ser invisível. Fazer o trabalho e desaparecer. Mas ele não saiu. Ficou ali, de pé, próximo à janela, com as mãos nos bolsos da calça social cinza, como se esperasse algo, ou como se simplesmente não tivesse pressa. Helena começou a trocar os lençóis, as mãos trabalhando rápido, eficientes, tentando ignorar a presença dele. Mas era impossível. Havia algo na forma como ele ficava ali, quieto, mais presente, que a deixava nervosa. Você trabalha aqui há muito tempo? Perguntou ele de repente, a voz quebrando o silêncio. Helena hesitou, as mãos parando no meio do movimento de esticar o lençol limpo. Não era comum hóspedes puxarem conversa. A maioria nem notava a existência das governantas. 4 anos, senhor, respondeu ela sem erguer os olhos. 4 anos. Ele repetiu devagar, pensativo, como se esse número significasse algo importante. E você gosta? A pergunta a pegou desprevenida. Helena piscou, confusa. Ninguém nunca perguntou isso. Nem a supervisora. Nem as colegas. Ninguém. É. Um bom trabalho, disse ela, voltando a dobrar o lençol com movimentos mecânicos. Mas você gosta? Insistiu ele gentilmente. Dessa vez, ela parou completamente, ergueu os olhos devagar, encontrando os dele. Ele não estava sendo invasivo. Não havia malícia.
Não havia aquele tom de superioridade que alguns hóspedes usavam quando faziam perguntas pessoais só para passar o tempo. Apenas curiosidade genuína. Como se ele realmente quisesse saber. Como se a resposta dela importasse. Eu sobrevivo, respondeu Helena, mais sincera do que pretendia. Então, assustada com a própria honestidade, voltou rapidamente ao trabalho. Ele assentiu devagar, os olhos ainda fixos nela. Eu sei como é isso, disse ele, baixinho. Sobreviver em vez de viver. Silêncio. Helena sentiu um aperto no peito. Aquelas palavras. Como se ele tivesse aberto uma porta que ela mantinha trancada há anos. Continuou trabalhando, trocando as toalhas, passando o aspirador, arrumando os travesseiros. Ele permaneceu ali, sem incomodar, mas sem sair. Apenas observando o jardim, perdido em pensamentos que pareciam pesados demais para serem carregados sozinhos. Quando ela terminou, empurrou o carrinho em direção à porta, o corpo já se preparando para sair, para voltar à invisibilidade segura do corredor. Mas antes que pudesse abrir a porta, ouviu a voz dele de novo. Como é seu nome? Ela virou a cabeça, surpresa. Os olhos dele estavam fixos nela, esperando. Helena, disse ela, a voz quase um sussurro. Ele sorriu de novo. Dessa vez, o sorriso era mais amplo, mais verdadeiro. Prazer, Helena. Eu sou Marcos. Ela assentiu, sem saber o que dizer, e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si com um clique suave. No corredor, encostou o carrinho na parede e ficou ali por um momento, a mão no peito, sentindo o coração bater rápido demais. Que absurdo. Um hóspede educado e ela reagindo como uma adolescente tola. Sacudiu a cabeça, irritada consigo mesma, e seguiu para a próxima suíte, tentando esquecer aqueles olhos castanhos profundos e aquela voz grave que parecia conhecer seus segredos. Mas foi inútil. Naquela noite, quando voltou para casa, depois de mais 4 horas de trabalho, do ônibus lotado, da subida cansativa pelas escadas quebradas, Helena esquentou uma sopa de pacote, comeu em silêncio na frente da televisão, tomou banho e deitou-se na cama estreita. E então, no escuro, sozinha, ela se pegou pensando nele. Não porque ele fosse bonito, embora fosse, de uma forma madura, serena, elegante. Não porque ele usasse roupas caras, ou um relógio que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Não por nada disso, mas porque ele a olhou, de verdade, como se ela existisse. Como se ela fosse mais do que apenas uma governanta de 63 anos com roupas baratas e mãos enrugadas. E essa sensação, tão pequena, tão frágil, tão assustadora, a impediu de dormir por horas. Nos dias seguintes, Helena evitou a suíte 206. Não conscientemente, ou talvez, sim. Pediu para que Sandra, outra governanta, cuidasse daquele andar. Alegou que estava com dor nas costas, que as escadas estavam pesadas demais. Sandra aceitou sem questionar. Mas na quinta-feira, quando chegou ao trabalho, a supervisora, Dona Marisa, uma mulher de 50 anos com rosto duro e olhar sempre desconfiado, a chamou no corredor. Helena, o hóspede da suíte 206 pediu especificamente que você cuide da limpeza do quarto dele. Helena sentiu o sangue gelar. Pediu, por quê? Perguntou, tentando manter a voz firme. Dona Marisa deu de ombros, impaciente. Não sei, e não me importo. Ele foi muito educado. Disse que você faz um trabalho excelente e que prefere que seja você. Então é você quem vai subir. Helena assentiu devagar, a garganta apertada. Subiu até o segundo andar com o carrinho, o estômago embrulhado. Bateu na porta 3 vezes. Anunciou-se com voz trêmula. Esperou. Pode entrar, Helena. Ele sabia que era ela. Estava esperando por ela. Abriu a porta devagar. Marcos estava sentado à mesa perto da janela. Um notebook aberto à frente. Papéis espalhados ao redor.
caneta na mão. Ele ergueu os olhos ao vê-la e sorriu, aquele sorriso gentil, cansado, que ela já começava a reconhecer. Bom dia, disse ele, colocando a caneta de lado. Bom dia, senhor, respondeu Helena, entrando e mantendo a distância segura. Marcos, corrigiu ele suavemente. Pode me chamar de Marcos. Ela assentiu, mas não repetiu o nome. Começou o trabalho em silêncio. Ele voltou a digitar, concentrado, mas de vez em quando ela sentia o olhar dele pousando sobre ela. Não de forma invasiva ou desconfortável, mas curiosa, gentil, como se ele estivesse tentando decifrar algo. Quando ela terminou de arrumar a cama e começou a limpar o banheiro, ele falou de novo. Você tem filhos, Helena? Ela parou surpresa pela pergunta pessoal. Virou-se levemente, segurando o pano de limpeza entre as mãos. Tenho 2, já adultos. Eles moram com você? Não. Cada um seguiu sua vida. Marcos assentiu devagar, como se absorvendo cada palavra com cuidado. E você? Mora sozinha? Helena hesitou. Por que ele estava perguntando isso? Mas algo na voz dele, algo genuíno, sem segundas intenções, sem malícia, a fez responder. Sim, sozinha. Deve ser difícil, disse ele, simplesmente. Ela não respondeu. Apenas continuou limpando, esfregando o espelho do banheiro com movimentos firmes, tentando ignorar o aperto no peito. Mas Marcos não desistiu. Minha mãe também ficou sozinha depois que meu pai morreu, disse ele, a voz mais baixa agora, mais íntima. Ela viveu mais 15 anos sozinha. E sabe o que ela me disse uma vez, pouco antes de morrer? Helena parou de esfregar. Virou-se devagar, encontrando os olhos dele. O que? Perguntou, quase num sussurro. Ela disse que o pior não era a solidão. Era a invisibilidade. Era olhar no espelho e ver uma mulher velha que ninguém mais notava. Era entrar em uma sala e sentir que havia se tornado transparente. Helena sentiu o ar faltar. Aquela palavra, invisibilidade. Como se ele tivesse aberto o peito dela e lido cada cicatriz escondida ali dentro. Ela virou a cabeça rapidamente, os olhos ardendo. Não ia chorar. Não na frente dele. Não na frente de um estranho. Mas a voz saiu tremendo mesmo assim. É exatamente isso. As pessoas olham, mas não veem. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. E então, com uma delicadeza que quase doeu, ele disse: Eu vejo você, Helena. O mundo parou. Helena sentiu as lágrimas transbordarem antes mesmo de poder segurá-las. Levou a mão à boca, tentando abafar o soluço, mas foi inútil. Chorou ali, de pé no banheiro da suíte 206, segurando o pano de limpeza encharcado, sentindo décadas de dor desmoronando de uma vez só. Marcos não se aproximou, não tentou tocá-la, não disse mais nada. Apenas ficou ali respeitando a dor dela, dando espaço para que ela se despedaçasse em paz. E quando Helena finalmente conseguiu respirar de novo, limpou o rosto com as costas da mão. Terminou o trabalho em silêncio e saiu da suíte sem olhar para trás. Mas quando chegou ao vestiário, trancou-se no banheiro pequeno e apertado e chorou de novo. Chorou por todos os anos em que foi invisível, por todas as vezes em que Antônio passou por ela sem vê-la, por todas as noites em que se sentiu velha, feia, descartável. E chorou porque pela primeira vez em 63 anos, alguém disse que havia. Na sexta-feira, Marcos não estava na suíte quando ela chegou. Helena sentiu uma pontada estranha de decepção, mas afastou o pensamento rapidamente. Trabalhou em silêncio, trocou as roupas de cama, limpou o banheiro, passou o aspirador. Quando estava prestes a sair, viu algo sobre o travesseiro. Um pedaço de papel dobrado. Ela o pegou com cuidado, as mãos tremendo levemente. Abriu devagar. A letra era firme, elegante, escrita com caneta azul. Helena, obrigado por cuidar tão bem deste espaço. Você faz tudo com uma delicadeza que é rara de se encontrar.
Espero vê-la novamente. Marcos. Ela dobrou o bilhete devagar, com cuidado, como se fosse algo precioso. Guardou no bolso do uniforme, sentindo o papel fino contra o peito. E pela primeira vez em muito tempo, Helena sorriu. O fim de semana foi uma eternidade. Helena tentou se manter ocupada. Limpou o apartamento de cima a baixo. Lavou as cortinas que já estavam limpas. Reorganizou o armário. Assistiu programas de televisão que não prestou atenção. Mas a mente dela continuava voltando para aquele bilhete dobrado, guardado agora dentro da gaveta da mesinha de cabeceira, junto com as poucas coisas que ela considerava importantes: a certidão de nascimento dos filhos, algumas fotos antigas desbotadas e agora aquele pedaço de papel com a letra elegante de Marcos. Você faz tudo com uma delicadeza que é rara de se encontrar. Ninguém nunca havia dito algo assim para ela. Durante os 38 anos de casamento, Antônio nunca elogiou uma refeição. Nunca notou quando ela limpava a casa inteira em um dia. Nunca agradeceu pelos anos de cuidado. Era como se tudo o que ela fazia fosse obrigação. Como se sua existência só tivesse valor enquanto servisse a alguma função prática. Mas aquelas palavras de Marcos eram diferentes. Não eram apenas um elogio educado. Eram um reconhecimento. Ele a havia visto, de verdade. No sábado à tarde, a filha ligou. Patrícia. Sempre apressada. Sempre com aquele tom de voz que deixava claro que estava ligando por obrigação. Não por vontade. Oi, mãe, tudo bem? Tudo, filha. E vocês? Correndo. As crianças estão impossíveis. Rodrigo está viajando de novo. A vida de sempre. A senhora está comendo direito? Estou sim. E o trabalho? Normal. Silêncio constrangido. Nunca tinham muito o que conversar. Patrícia havia herdado a praticidade fria do pai. Via a mãe como alguém que precisava ser checada periodicamente, como se fosse uma planta que precisava ser regada de vez em quando para não morrer. Tá bom então, mãe. Qualquer coisa me liga. Beijo. E desligou. Helena ficou olhando para o telefone na mão, sentindo o vazio familiar se instalando de novo. Seus filhos estavam vivos, saudáveis, seguindo suas vidas. Era tudo o que uma mãe poderia querer. Mas ainda assim, havia uma solidão que nenhuma ligação rápida conseguia preencher. Na segunda-feira, quando Helena chegou ao hotel, descobriu que Marcos havia estendido a estadia por mais uma semana. A notícia veio através de Dona Marisa, que a informou com um olhar levemente desconfiado. O hóspede da 206 vai ficar mais tempo, e pediu de novo que seja você a cuidar da suíte dele. Helena assentiu, tentando manter a expressão neutra, mas o coração acelerou. Subiu até o segundo andar com o carrinho, respirando fundo para controlar os nervos. Bateu 3 vezes na porta da suíte 206. Entre, Helena. Abriu devagar. Marcos estava de pé ao lado da janela, de costas, mãos nos bolsos, observando o jardim lá embaixo. Usava uma camisa azul clara, calça social preta, pés descalços. Havia algo íntimo naquele detalhe, os pés descalços, que fez Helena desviar o olhar rapidamente. Bom dia, disse ela, entrando com o carrinho. Ele se virou, e o sorriso que abriu no rosto dele foi genuíno, caloroso, como se a presença dela realmente o deixasse feliz. Bom dia, Helena. Como foi seu fim de semana? Ela piscou, surpresa. Ninguém nunca perguntava isso. Foi tranquilo. E o seu? Solitário, respondeu ele, com uma honestidade que a desarmou. Mas tranquilo também. Ela começou a trabalhar, mas dessa vez a presença dele não a deixava tão nervosa. Havia algo confortável no silêncio entre eles, como se já se conhecessem há mais tempo do que realmente conheciam. Posso te fazer uma pergunta? Disse Marcos, depois de alguns minutos. Pode. Por que você trabalha aqui? Quero dizer, você tem filhos adultos. Deveria estar, não sei, descansando.
aproveitando a vida. Helena riu, mas foi um riso sem alegria. Descansando com que dinheiro, Marcos? A pensão do meu falecido marido mal cobre o aluguel. Preciso trabalhar. Ele assentiu devagar, pensativo. E seus filhos, eles não ajudam? Helena hesitou. Era uma pergunta delicada, dolorosa. Eles têm suas próprias vidas, suas próprias contas. Eu não quero ser um peso. Você não seria um peso. Você é a mãe deles. Ela parou de arrumar a cama e o encarou. Marcos, eu criei meus filhos para serem independentes. Não vou agora, na velhice, começar a pedir ajuda. Eu sobrevivo, e está tudo bem. Ele a observou por um longo momento, e havia algo nos olhos dele, uma tristeza profunda, misturada com respeito. Você é muito forte, Helena. Ela balançou a cabeça, voltando ao trabalho. Não sou forte, só não tenho escolha. 2 dias depois, na quarta-feira, Marcos a convidou para tomar café. A pergunta veio de forma casual, enquanto ela estava dobrando toalhas no banheiro. Helena, você gostaria de tomar um café comigo? Lá embaixo, na cafeteria do hotel. Depois do seu turno, claro. Ela congelou, a toalha suspensa no ar entre as mãos. Eu não sei se posso. Quero dizer, eu trabalho aqui. Não sei se é apropriado. É só um café, disse ele, gentilmente. Entre 2 pessoas que gostam de conversar. Não precisa ser mais do que isso. Helena mordeu o lábio, incerta. Parte dela queria dizer sim imediatamente. Mas a outra parte, a parte cautelosa, ferida, acostumada a decepções, gritava para recusar. Vou pensar, disse ela finalmente. Marcos sorriu. Tudo bem, sem pressão. Mas ela não conseguiu parar de pensar nisso o dia inteiro. Durante o almoço, sentada sozinha na pequena sala dos funcionários, comendo o sanduíche que trouxe de casa, Helena repassou a conversa na cabeça dezenas de vezes. Era só um café. 2 pessoas conversando. O que havia de errado nisso? Mas as vozes na cabeça dela não paravam. Vozes que soavam suspeitosamente como a de Antônio. Quem vai querer tomar café com uma velha como você? Ele só tá sendo educado. Você vai passar vergonha. Helena sacudiu a cabeça irritada consigo mesma. Por que ela sempre acreditava nessas vozes? Por que sempre se diminuía? No final do turno, quando estava trocando o uniforme no vestiário, tomou uma decisão. Ia dizer sim. Passou um pouco de batom. O mesmo batom velho que estava no fundo da bolsa há meses, e penteou o cabelo com os dedos. Olhou-se no pequeno espelho rachado da parede e respirou fundo. Você consegue, Helena. É só um café. Desceu até a cafeteria do hotel, uma área pequena e aconchegante com 6 mesas, decoração em tons de bege e marrom, cheiro de café fresco no ar. Marcos já estava lá, sentado em uma mesa no canto, longe dos outros hóspedes. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Um gesto de cavalheirismo que a fez corar. Você veio, disse ele, sorrindo. Vim, respondeu ela, sentando-se com cuidado, as mãos nervosas no colo. Eles pediram café. Marcos pediu também um pedaço de bolo de chocolate e insistiu para que Helena pedisse algo também. Ela hesitou, mas acabou aceitando um pedaço de torta de limão. No começo, conversaram sobre coisas simples: o tempo, a cidade, o jardim do hotel. Mas aos poucos, a conversa foi se aprofundando, como se ambos estivessem cansados de superficialidades. Posso te perguntar uma coisa pessoal? Disse Marcos, mexendo o açúcar no café. Pode. Como foi seu casamento? Helena sentiu o ar pesar. Ninguém nunca perguntava isso. Ninguém nunca queria realmente saber. Ele nunca me viu, disse ela, finalmente. A voz saiu mais firme do que ela esperava. 38 anos ao lado de um homem que me tratava como parte da mobília. Eu cozinhava, limpava, cuidava dos filhos, cuidava dele quando estava doente. Mas ele nunca perguntou como eu estava.
Nunca notou quando eu estava triste. Nunca. A voz dela falhou. Nunca me tocou com carinho. Nem uma vez. Marcos fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras doessem nele também. Sinto muito, Helena. Não precisa sentir, disse ela, limpando discretamente uma lágrima que escapou. Já passou. Ele morreu há 7 anos. E sabe o que é pior? Eu senti alívio. Eu deveria estar de luto, destruída, mas tudo o que eu senti foi alívio. Você não deveria se sentir culpada por isso, disse Marcos, a voz baixa mas firme. Você sobreviveu a um casamento que a matava aos poucos. Sentir alívio não te faz má pessoa, te faz humana. Helena ergueu os olhos, encontrando os dele. E ali, naquele olhar profundo e gentil, ela viu algo que não esperava. Compreensão. Não pena. Compreensão. E o seu casamento? Perguntou ela, a voz hesitante. Você disse que é divorciado. Marcos suspirou, encostando-se na cadeira. 28 anos. 2 filhos. Uma casa grande, carros importados, viagens para o exterior. Tudo o que a sociedade diz que é um casamento bem-sucedido. Mas por dentro, ele balançou a cabeça, por dentro éramos 2 estranhos dividindo o mesmo espaço. Ela tinha a vida dela, eu tinha a minha. A gente se encontrava apenas para eventos sociais, jantares de negócios, festas de família. Mas não havia conexão. Não havia presença. Helena assentiu. Ela entendia perfeitamente. Sabe o que eu mais senti falta? Continuou Marcos. Não foi o sexo, não foi a paixão, foi a intimidade. Sabe, aquela sensação de que a pessoa está realmente ali, que te ouve, que se importa com o que você tem a dizer, que te vê. As palavras dele ecoaram as dela, como se tivessem atravessado desertos paralelos. Às vezes, disse Helena baixinho, a solidão a 2 é pior do que a solidão sozinha. Marcos a encarou e algo mudou no olhar dele. Admiração, respeito. Exatamente. Eles ficaram em silêncio por um momento. Não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de 2 pessoas que finalmente encontraram alguém que entendia. Posso te fazer outra pergunta? Disse Helena, reunindo coragem. Sempre. Por que você está sendo gentil comigo? Marcos franziu a testa, como se a pergunta não fizesse sentido. Por que eu não seria? Porque... Ela baixou os olhos. Porque eu sou só uma governanta. Porque eu sou velha. Porque não há nada em mim que justifique a atenção de um homem como você. Marcos colocou a xícara de café na mesa com um movimento firme. Inclinou-se para a frente, forçando-a a olhar para ele. Helena, olha para mim. Ela ergueu os olhos devagar, os olhos dela encontrando os dele. Você não é só nada. Você é uma mulher incrível, forte, que passou por coisas difíceis, e ainda assim, continua de pé. E eu não estou sendo gentil por pena. Estou sendo gentil porque você merece gentileza. Porque toda vez que eu converso com você, eu sinto que estou falando com alguém real. Alguém que não usa máscaras. Alguém que é verdadeiro. Os olhos de Helena encheram de lágrimas de novo. Parecia que era só isso que ela fazia ultimamente. Chorar. Eu não sei lidar com isso, sussurrou ela. Faz tanto tempo que eu não sei como reagir. Então não reage, disse Marcos gentilmente. Só aceita. Deixa acontecer. Se essa história está tocando seu coração, deixa um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Nas semanas seguintes, Marcos estendeu sua estadia mais uma vez. E depois outra. Helena sabia que aquilo era estranho. Hóspedes não ficavam tanto tempo em hotéis boutique, mas ela não perguntou. Não queria quebrar o encanto frágil que estava se formando entre eles. Eles começaram a se encontrar com mais frequência. Sempre no hotel, sempre discretos. Às vezes apenas para um café rápido depois do turno dela. Outras vezes, caminhavam pelos jardins internos, conversando sobre tudo e nada. Sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre sonhos que haviam sido esquecidos. Marcos falava sobre os negócios, sobre a pressão de ser bem-sucedido,
sobre a solidão que vinha com o sucesso. Sobre como ele construiu um império financeiro, mas perdeu a si mesmo no processo. Sobre como o divórcio, apesar de doloroso, foi libertador. Helena falava sobre os filhos, sobre a saudade de quando eles eram pequenos e ainda precisavam dela. Sobre a sensação de ter sido apenas uma função durante a vida inteira, mãe, esposa, governanta. Sobre como ela havia esquecido quem era além desses papéis. Mas você é mais do que isso, dizia Marcos, toda vez que ela se diminuía. Você é Helena, e Helena é suficiente. E aos poucos, muito aos poucos, Helena começou a acreditar. Começou a se olhar no espelho de forma diferente. Não via mais apenas as rugas, as manchas, os sinais do tempo. Via também os olhos que ainda brilhavam quando ela sorria. O sorriso que estava voltando a aparecer. A postura que já não era mais tão curvada, como se um peso invisível estivesse sendo tirado dos ombros. Mas nem tudo era fácil. Certa tarde, no final de seu turno, Dona Marisa a chamou no escritório. O tom era sério, frio. Dona Marisa, preciso falar com você. Senta. O coração de Helena disparou. Ela se sentou na cadeira de plástico do outro lado da mesa, as mãos suando. Está tudo bem? Dona Marisa cruzou os braços, a expressão dura. Algumas funcionárias comentaram que você tem passado muito tempo com o hóspede da 206. Helena sentiu o rosto queimar. Eu só faço meu trabalho. Ele pediu que eu cuidasse da suíte dele. A senhora mesma me mandou fazer isso. Eu sei disso, disse Dona Marisa, impaciente. Mas tem também os cafés, os passeios pelos jardins, as conversas longas. Isso é fora do meu horário. Não interfere no meu trabalho, defendeu-se Helena, sentindo a raiva começar a ferver. Dona Marisa suspirou, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Helena, você sabe que não estou questionando sua competência. Você é uma ótima funcionária. Mas preciso te lembrar que relacionamentos entre funcionários e hóspedes não são bem vistos. Pode gerar comentários, pode prejudicar a imagem do hotel. Helena abaixou a cabeça, sentindo a humilhação queimar. Eu entendo. Ótimo. Só estou te avisando. Por você, disse Dona Marisa. Mas o tom deixava claro que não era por Helena. Era pelo hotel. Pela reputação. Helena saiu do escritório com um peso enorme no peito. Não era vergonha. Era raiva. Raiva de viver em um mundo onde uma mulher de 63 anos não podia simplesmente ser feliz, sem que alguém questionasse, julgasse, transformasse algo bonito em algo sujo. Naquela tarde, quando subiu até a suíte 206, Marcos percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou ele, largando o notebook e se aproximando. Helena sacudiu a cabeça, tentando sorrir, mas os olhos traíram. Nada. Só um dia difícil. Helena, a voz dele era firme, mas gentil. Fala comigo. E então ela desabou. Contou sobre a conversa com Dona Marisa, sobre os comentários das colegas, sobre a vergonha que estava sentindo, sobre a sensação de que estava fazendo algo errado ao simplesmente ser feliz. Eu sabia que isso ia acontecer, disse ela, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu sabia que as pessoas iam falar. Uma mulher da minha idade, um homem como você, é ridículo. Elas devem estar rindo de mim, achando que eu sou uma velha patética que está se iludindo. Marcos se aproximou, os olhos fixos nela, a expressão séria. Olha para mim, Helena. Ela ergueu os olhos, chorando. Não é ridículo. E sabe por quê? Porque o que está acontecendo entre nós é real, é verdadeiro. E não importa o que as outras pessoas pensam. Importa o que eu penso e o que você pensa. Mas importa sim, sussurrou ela. Porque eu trabalho aqui. Porque eu preciso desse emprego. Porque eu não posso me dar ao luxo de... Então sai, interrompeu Marcos, firme. Helena piscou confusa. O quê? Sai desse emprego. Vem trabalhar comigo. Ela balançou a cabeça rapidamente, os olhos arregalados. Marcos, eu não posso aceitar isso.
Eu não quero sua caridade. Eu não quero ser mais uma obrigação na sua vida. Ele colocou as mãos nos ombros dela, gentilmente, mas firme. Não é caridade, Helena. Eu preciso de alguém para gerenciar a casa que eu tenho aqui na cidade. Alguém de confiança. Alguém organizado. Alguém que cuide do espaço com a mesma delicadeza que você cuida dessa suíte todos os dias. E você é perfeita para isso. Eu vou te pagar mais do que você ganha aqui. Você vai ter seu próprio quarto, sua própria privacidade, e não vai ter ninguém julgando você. Helena ficou em silêncio, o coração acelerado. Parte dela queria dizer sim imediatamente, mas a outra parte, a parte ferida, cética, acostumada a decepções, a impedia. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Marcos assentiu, respeitando o espaço dela. Tudo bem, pensa. Mas Helena, ele esperou até que ela olhasse para ele. Não deixa o medo decidir por você. Não deixa as vozes do passado decidirem o seu futuro. Naquela noite, Helena mal dormiu, deitada na cama estreita, olhando para o teto rachado do apartamento. Ela repassou tudo na cabeça. A proposta de Marcos, os comentários das colegas, a possibilidade de recomeçar, o medo de se machucar. Tinha tanto medo, medo de estar interpretando tudo errado, medo de que Marcos mudasse de ideia, medo de que no final ela fosse apenas mais uma mulher velha e boba, acreditando em contos de fadas que não existiam. Mas então se lembrou das palavras dele. Eu vejo você, Helena. Você é suficiente. Não deixa o medo decidir por você. E pela primeira vez em 63 anos, Helena decidiu acreditar. Decidiu escolher esperança em vez de medo. Decidiu escolher a possibilidade de ser feliz em vez da segurança de ser invisível. Na manhã seguinte, quando chegou à suíte 206, Marcos estava prestes a sair para uma reunião. Ele usava um terno cinza escuro, gravata azul marinho, uma pasta de couro na mão. Olhou para ela, esperançoso. Pensou? Helena respirou fundo, as mãos apertando a alça do carrinho de limpeza. Pensei. E ela soltou o carrinho, deu um passo à frente e olhou diretamente nos olhos dele. Eu aceito, mas com uma condição. Marcos arqueou as sobrancelhas, curioso. Qual? Que você me prometa que nunca vai me tratar como menos do que eu sou. Que nunca vai me fazer sentir invisível. Porque eu já passei por isso uma vez, Marcos. E eu não vou passar de novo. Nunca mais. Marcos deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. E havia algo ali. Algo profundo, intenso, verdadeiro. Eu prometo, Helena. Eu te vejo. E vou continuar te vendo. Todos os dias. Pelo resto do tempo que você me deixar estar na sua vida. Ela assentiu, sentindo as lágrimas virem de novo, mas não a segurou. Porque eram lágrimas de recomeço. Lágrimas de coragem. Lágrimas de uma mulher que finalmente estava escolhendo a si mesma. E pela primeira vez em 63 anos, Helena sentiu que sua vida estava apenas começando. Helena pediu demissão do Hotel Vila Serena na sexta-feira seguinte. Entrou no escritório de Dona Marisa com as mãos firmes e a cabeça erguida, uma postura que surpreendeu até a ela mesma. A supervisora estava sentada atrás da mesa abarrotada de papéis, o rosto ainda carregando aquela expressão de desaprovação perpétua. Dona Marisa, vim entregar-me a carta de demissão. A mulher ergueu os olhos, surpresa. Demissão? Você conseguiu algo melhor? Helena hesitou por apenas um segundo. Então, com uma calma que não sabia que possuía, respondeu: sim, consegui. Dona Marisa pegou o envelope, leu rapidamente e assentiu com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Entendo. Bem, você sempre foi uma boa funcionária, Helena. Desejo sorte nessa nova fase. O tom deixava claro o que ela realmente pensava. Você vai se arrepender. Vai ver que estava se iludindo. Mas Helena não se abalou.
Apenas agradeceu, saiu do escritório e foi até o vestiário pela última vez. Tirou o uniforme azul marinho, dobrou-o com cuidado e colocou dentro do armário de metal. Vestiu suas próprias roupas, uma blusa bege simples, calça jeans, e olhou-se no espelho rachado da parede. A mulher que olhava de volta não era mais a mesma que havia começado a trabalhar ali 4 anos atrás. Havia algo diferente nos olhos, algo que brilhava. Esperança, talvez, ou coragem. Pegou a bolsa surrada, fechou o armário pela última vez e saiu pela porta dos fundos sem olhar para trás. Não havia nostalgia, não havia arrependimento. Apenas um alívio profundo, como se estivesse tirando um casaco pesado demais que carregava há anos. Marcos a esperava do lado de fora, encostado em um carro preto discreto, mas elegante. Quando a viu, abriu um sorriso, aquele sorriso gentil e cansado que Helena já conhecia tão bem, que já a fazia sentir segura. "Pronta?" perguntou ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Helena olhou para o prédio do hotel, para a porta dos fundos, por onde tinha entrado tantas vezes. E então olhou para Marcos, para os olhos dele, para o futuro que ele estava oferecendo. "Pronta?" respondeu e entrou no carro. A casa de Marcos ficava em um bairro arborizado e tranquilo, a 20 minutos do centro. Não era ostensiva, mas tinha aquela elegância discreta, que vem de bom gosto, não de dinheiro exibido. 2 histórias, fachada branca com detalhes em madeira escura, jardim frontal com flores bem cuidadas e uma jabuticabeira imensa no quintal dos fundos. Quando Marcos estacionou e abriu o portão, Helena sentiu o coração apertar. Era tudo tão bonito, tão diferente do apartamento apertado onde ela vivia, com paredes descascadas e elevador quebrado. "Vem", disse Marcos, pegando a pequena mala dela do porta-malas. "Deixa eu te mostrar a casa." Eles entraram pela porta principal. O interior era acolhedor. Piso de madeira clara, paredes em tons neutros. Móveis confortáveis, mas não excessivos. Havia uma sala de estar ampla com sofá de couro marrom, uma estante cheia de livros, quadros abstratos nas paredes. A cozinha era moderna, espaçosa, com bancada de granito e eletrodomésticos de aço inoxidável. Uma mesa de jantar de madeira maciça para 6 pessoas ficava próxima à janela que dava para o jardim dos fundos. "Ali é o escritório onde eu trabalho quando estou em casa", disse Marcos, apontando para uma porta fechada no corredor. "E aqui", ele abriu outra porta, "é o quarto de hóspedes. Mas agora é seu quarto." Helena entrou devagar, quase com medo de tocar em qualquer coisa. O quarto era espaçoso, com uma cama de casal coberta por um edredom branco e macio, criado mudo de madeira, um guarda-roupa embutido e uma janela ampla que dava para o quintal, onde a jabuticabeira balançava suavemente ao vento. Havia até um banheiro privativo, com box de vidro e toalhas brancas perfeitamente dobradas. "Marcos", a voz dela saiu trêmula. "Isso é demais. Eu não preciso de tudo isso." Ele colocou a mala dela sobre a cama e se virou, as mãos nos bolsos. "Helena, você vai morar aqui. Isso não é caridade. Isso não é um favor. Você vai trabalhar, vai cuidar da casa e merece um espaço digno. Merece conforto. Merece se sentir em casa." Ela balançou a cabeça, lutando contra as lágrimas que insistiam em vir. "Mas e se eu não for boa o suficiente? E se eu decepcionar você?" Marcos deu um passo à frente, olhando diretamente nos olhos dela. "Helena, você já é boa o suficiente. Você sempre foi. E não existe nada que você possa fazer que me decepcione. A única coisa que eu quero é que você seja feliz aqui, que se sinta segura, que se sinta vista." Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Mas dessa vez não tentou escondê-las. Não tentou ser forte. Apenas deixou que ele a visse quebrando. E quando abriu os olhos de novo, ele ainda estava ali, esperando, respeitando o tempo dela. "Obrigada", sussurrou ela, "por tudo isso, por me ver." Marcos sorriu. "Não precisa agradecer, Helena.
Você me ensinou a viver de novo. Sou eu quem deveria agradecer. Os primeiros dias foram uma dança delicada de ajustes e descobertas. Helena acordava cedo, como sempre fez a vida inteira. Mas agora não havia aquela sensação de peso ao abrir os olhos. Preparava o café da manhã na cozinha espaçosa, colocava à mesa, esperava Marcos descer. Eles tomavam café juntos, conversando sobre os planos do dia, sobre pequenas coisas, sobre nada em particular. Mas havia uma intimidade gentil ali, algo que crescia devagar, sem pressa. Marcos trabalhava em casa algumas vezes por semana, trancado no escritório, atendendo ligações, revisando contratos, participando de reuniões virtuais, mas sempre fazia questão de almoçar com ela. Sempre perguntava como ela estava. Sempre a olhava quando ela falava, como se cada palavra importasse. Helena cuidava da casa com a mesma dedicação de sempre. Mas agora era diferente. Não era obrigação, não era sobrevivência. Era escolha, era cuidado. Era amor por um espaço que aos poucos começava a parecer seu também. Ela plantou flores novas no jardim frontal. Reorganizou a cozinha do jeito que fazia mais sentido. Colocou cortinas leves na janela do quarto dela, que deixavam a luz do sol entrar de manhã. E Marcos incentivava tudo, elogiava cada pequena mudança, como se Helena estivesse finalmente pintando sua própria vida com as cores que escolhesse. Mas nem tudo era fácil. O passado nunca desaparece completamente. E as feridas antigas, por mais curadas que pareçam, ainda doem quando tocadas. Certa tarde, 3 semanas depois que Helena havia se mudado, a campainha tocou. Marcos estava no escritório em uma reunião importante, e Helena foi atender. Abriu a porta e congelou. Patrícia. A filha estava ali, de pé na soleira, com os braços cruzados e uma expressão que Helena conhecia muito bem. A mesma expressão de desaprovação que Antônio usava quando ela fazia algo que ele considerava errado. Mãe, precisamos conversar. Helena respirou fundo, tentando manter a calma. Patrícia, o que você está fazendo aqui? Eu deveria perguntar a mesma coisa. A filha empurrou a porta e entrou sem ser convidada, olhando ao redor com olhos críticos. O que você está fazendo morando na casa de um homem que você mal conhece? Eu conheço ele o suficiente, respondeu Helena, fechando a porta. E eu trabalho aqui, Patrícia. Não estou morando de graça. Patrícia riu, mas não era uma risada alegre. Era cínica, dura. Trabalha? Mãe, pelo amor de Deus, olha ao seu redor. Esse homem é rico. Você acha mesmo que ele precisa de uma governanta? Você acha mesmo que ele quer alguma coisa séria com uma mulher de 63 anos? As palavras cortaram como lâminas afiadas. Helena sentiu o peito apertar. A velha voz da insegurança voltando a sussurrar no fundo da mente. Ela tem razão. Você está sendo ridícula. Você é velha demais para isso. Ele só está sendo gentil por pena. Patrícia, você não entende, começou Helena, mas a filha interrompeu. Não, mãe, eu entendo perfeitamente. Você está carente. Você está sozinha há anos e agarrou a primeira migalha de atenção que alguém te deu. Mas isso não é amor, mãe. Isso é o quê? A voz de Marcos cortou o ar como uma lâmina. Patrícia se virou, surpresa. Marcos estava parado na entrada da sala, os braços cruzados, a expressão séria mas controlada. Ele havia saído do escritório, provavelmente ao ouvir as vozes alteradas. Desculpe interromper, disse ele, caminhando devagar até ficar ao lado de Helena. Mas acho que você está subestimando sua mãe. E me subestimando também. Patrícia abriu a boca para responder, mas Marcos continuou, a voz firme, mas respeitosa. Sua mãe é uma das mulheres mais fortes, gentis e corajosas que eu já conheci. Ela passou por coisas que eu nem consigo imaginar e ainda assim continua de pé. Continua gentil, continua acreditando que vale a pena tentar. E eu não estou fazendo caridade. Eu não estou sendo bonzinho.
Eu estou aprendendo a viver de novo, porque ela me mostrou como. Silêncio pesado tomou conta da sala. Patrícia olhou para a mãe, depois para Marcos, e então de volta para a mãe. Havia confusão nos olhos dela. E algo mais. Talvez medo. Medo de perder a mãe. Medo de que a mãe não precisasse mais dela. Eu só não quero que você se machuque, mãe, disse Patrícia, a voz mais suave agora, quase quebrando. Você já sofreu tanto. Eu não quero ver você sofrer de novo. Helena se aproximou da filha, colocando a mão no braço dela com delicadeza. Eu sei, filha. Eu sei que você está preocupada. Mas eu também não posso passar o resto da minha vida com medo de machucar. Eu já fiz isso tempo demais. Eu já me escondi tempo demais. E agora eu quero viver. De verdade. Eu quero ser feliz. E Marcos me faz sentir viva de novo. Patrícia olhou para a mãe por um longo momento. E então, devagar, seus olhos começaram a marejar. Você parece diferente, mãe. Parece mais leve. Helena sorriu, limpando uma lágrima do rosto da filha. Eu estou mais leve. Pela primeira vez em décadas, eu estou respirando. Patrícia sentiu devagar. Abraçou a mãe rapidamente, um abraço apertado, carregado de medo e amor misturados, e então se afastou. Se ele te machucar, eu acabo com ele, disse ela, olhando para Marcos com uma seriedade que arrancou um sorriso dele. Pode ficar tranquila, eu não vou machucá-la, eu prometo. Patrícia assentiu, limpou o rosto e saiu, fechando a porta atrás de si. Quando a filha foi embora, Helena se sentou no sofá, exausta. Marcos sentou-se ao lado dela, mas não tentou tocá-la. Apenas ficou ali, em silêncio, oferecendo presença, não palavras. Desculpa por isso, disse Helena, finalmente. Você não tem que pedir desculpas. Ela é sua filha. Ela te ama. Está com medo. Eu também estou com medo, confessou Helena, olhando para as próprias mãos. Do quê? Ela respirou fundo, reunindo coragem para dizer em voz alta o que a aterrorizava todas as noites. De acordar um dia e perceber que isso tudo foi só bondade da sua parte. Que você nunca realmente me quis. Que eu sou só mais uma mulher velha e solitária que você ajudou por pena. Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, estendeu a mão em direção a ela. Uma pergunta silenciosa, não uma exigência. Helena olhou para a mão dele. Mão grande, forte, com veias saltadas e algumas manchas da idade. Tão parecida com as mãos dela. E depois de respirar fundo, colocou a sua por cima. A mão de Marcos fechou-se ao redor da dela, gentil, mas firme. Helena, disse ele, a voz baixa, mas carregada de verdade. Eu não estou aqui por pena. Estou aqui porque quando eu olho para você, eu vejo alguém que passou pelo fogo e saiu inteira. Alguém que sabe o valor da gentileza porque conhece o peso da crueldade. Alguém que ainda acredita que vale a pena tentar, mesmo depois de tudo. Ele apertou a mão dela com mais força. Você me faz querer ser um homem melhor. Você me faz acreditar que ainda existe conexão real nesse mundo. E isso não é pena, Helena. Isso é amor. As lágrimas vieram de novo. Mas dessa vez, Helena não desviou o olhar. Deixou que ele a visse chorando. Deixou que ele a visse quebrando. E então, pela primeira vez em décadas, deixou que alguém a visse se reconstruindo. Eu não sei se ainda sei como amar, sussurrou ela, a voz embargada. Marcos levou a mão dela até os lábios e beijou delicadamente as costas dela. Um gesto tão terno, tão respeitoso, que quase doeu. Então a gente aprende junto, disse ele, simplesmente. E ali, naquela sala iluminada pela luz dourada da tarde, Helena sentiu algo que não sentia há tanto tempo que quase não reconheceu. Esperança, verdadeira, profunda, real. Os meses que se seguiram foram uma jornada de redescoberta. Marcos ensinou Helena a dirigir, algo que ela sempre quis, mas Antônio nunca permitiu, dizendo que ela era velha demais para aprender e que ia bater o carro. Mas Marcos foi paciente, gentil,
elogiando cada progresso pequeno, até que Helena finalmente conseguiu tirar a carteira de motorista. Quando ela passou no teste prático, Marcos a levou para jantar em um restaurante bonito. E ela chorou de alegria no meio da refeição, sentindo-se livre pela primeira vez na vida. Eles viajaram para cidades próximas nos fins de semana. Passeios curtos, apenas 2 ou 3 dias, mas que para Helena pareciam aventuras épicas. Campos do Jordão, onde caminharam de mãos dadas pelo centro da cidade. Tomaram chocolate quente e compraram mantas de lã. Foram até uma praia tranquila no litoral sul, onde Helena colocou os pés no mar pela primeira vez em 15 anos e sentiu a água fria arrancar uma risada dela que ela nem sabia que ainda existia. Marcos a levou a restaurantes onde ela nunca teria entrado sozinha. Apresentou-a a amigos e Helena percebeu com surpresa e emoção que Marcos falava dela com orgulho. Não como a governanta, não como a mulher que ele ajudou, mas como Helena, simplesmente Helena, a mulher que ele amava. E aos poucos, muito aos poucos, Helena começou a se enxergar através dos olhos dele. Voltou a usar batom todos os dias, não por obrigação, mas porque gostava. Comprou roupas que realmente gostava, não apenas o que estava em promoção. Deixou o cabelo crescer um pouco mais, natural, aceitando os fios brancos que começavam a aparecer como mechas de prata que surpreendentemente ficavam bonitas. Uma noite, quando estava sozinha no quarto, vestindo um vestido azul que Marcos havia insistido que ela comprasse, Helena se olhou no espelho. O mesmo espelho que por tantos anos só mostrou envelhecimento, rugas, perdas. Mas agora ela via algo diferente. Via uma mulher que sobreviveu, que recomeçou, que ainda estava viva, respirando, sentindo, amando. As rugas ainda estavam lá, os anos também, as marcas do tempo, indeléveis. Mas agora Helena via beleza ali, a beleza de quem viveu, de quem sofreu, de quem continuou. E pela primeira vez em 63 anos, ela sorriu para o próprio reflexo. Há 2 anos depois, em uma manhã de domingo ensolarada de outubro, Helena estava na cozinha preparando café, quando Marcos apareceu atrás dela. Ele a abraçou por trás, delicadamente, repousando o queixo no ombro dela. "Bom dia", murmurou ele, beijando o topo da cabeça dela. "Bom dia", respondeu ela, sorrindo enquanto mexia o café na xícara. Eles haviam construído uma vida juntos, não perfeita, não sem desafios. Havia dias difíceis, discussões pequenas sobre coisas bobas, momentos de insegurança. Mas havia também respeito, gentileza e uma ternura que curava um pouco mais a cada dia. Marcos se afastou um pouco, e Helena percebeu que ele estava mais nervoso do que o normal. "Tenho uma pergunta para você", disse ele, a voz hesitante. Helena se virou, curiosa, e então seu olhar caiu para a mão dele. Ele segurava uma pequena caixa de veludo azul marinho. O coração dela parou. "Marcos." Ele abriu a caixa devagar, revelando um anel simples de ouro branco com um pequeno diamante. Nada extravagante, mas delicado, elegante, perfeito. "Eu sei que a gente não é mais jovem", começou ele, a voz trêmula, mas firme. "Eu sei que isso pode parecer desnecessário para algumas pessoas, que a gente podia simplesmente continuar como está. Mas para mim é tudo. Helena, você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para amar de verdade. Você me mostrou que ainda existe bondade nesse mundo, que ainda existe conexão real. E eu quero passar o resto da minha vida te mostrando, todos os dias, o quanto você é importante, o quanto você é amada." Ele respirou fundo, os olhos fixos nos dela. "Casa comigo?" Helena levou as mãos ao rosto, chorando, chorando tanto que mal conseguia ver, mal conseguia respirar. "Sim", sussurrou ela, entre soluços. "Sim, eu caso. Sim, sim, sim." Marcos sorriu, aquele sorriso gentil e cansado que ela amava, e colocou o anel no dedo dela. As mãos dele tremiam levemente, mas o anel deslizou perfeitamente, como se sempre tivesse pertencido ali.
Eles se abraçaram ali, na cozinha iluminada pelo sol da manhã de outubro. Dois sobreviventes de vidas que quase os destruíram, reconstruindo-se juntos, tijolo por tijolo, palavra por palavra, abraço por abraço. E quando se separaram, Helena olhou para o anel no dedo, um símbolo de algo que ela nunca pensou que teria de novo. Um amor verdadeiro, respeitoso, gentil, que havia completamente. Eu te amo, disse Marcos, limpando as lágrimas do rosto dela com os polegares. E Helena, pela primeira vez em 65 anos, conseguiu dizer de volta, com verdade, com certeza: eu também te amo. Epílogo, 5 anos depois. Helena tinha agora 70 anos, Marcos 65. Eles estavam sentados no jardim dos fundos da casa, sob a sombra generosa da jabuticabeira que havia crescido ainda mais nesses anos, observando os netos de Marcos brincarem na grama. Duas crianças lindas, de 5 e 7 anos, que chamavam Helena de Vovó Helena com uma naturalidade que a fazia derreter por dentro. A filha de Helena, Patrícia, havia se reconciliado completamente com a mãe, 2 anos após o casamento, e agora visitava regularmente, trazendo os próprios filhos, que adoravam passar fins de semana na casa dos avós. O filho de Helena, Rafael, havia voltado do exterior e morava perto, visitando sempre que podia. A casa estava cheia, de vida, de risadas, de amor. Marcos segurava a mão de Helena, os dedos entrelaçados, e eles ficaram ali, quietos, apenas observando a vida acontecer ao redor deles. Você está feliz? Perguntou Marcos, virando a cabeça para olhá-la. Helena olhou para ele, para os cabelos completamente brancos agora, para as rugas que se aprofundaram ao redor dos olhos, para o sorriso gentil que nunca mudou. Olhou para o jardim, para as crianças rindo, para a casa que haviam construído juntos. Olhou para a vida que tinham. Eu estou mais do que feliz, Marcos. Eu estou viva, de verdade, pela primeira vez. Marcos apertou a mão dela, sorrindo. Eu também. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas existindo, sem pressa, sem medo, sem necessidade de provar nada a ninguém. Apenas sendo, apenas amando, apenas vivendo. E Helena pensou, não pela primeira vez, que a vida tem um jeito estranho de nos surpreender, de nos dar segundas chances quando menos esperamos, de nos mostrar que nunca é tarde, nunca. Porque ela havia passado 63 anos acreditando que não era mais bonita, que não era mais digna de amor, que havia perdido o direito de ser vista, de ser amada, de ser feliz. Mas Marcos ensinou que beleza não está na juventude, está na coragem de continuar, na força de se reerguer, na sabedoria que só os anos podem trazer. E Helena era de fato a mulher mais linda, não porque Marcos disse, mas porque ela finalmente acreditou. E você? Já viveu algo que transformou a sua vida quando menos esperava? Me conta nos comentários. Eu leio tudo com muito carinho. Se essa história abraçou seu coração, deixa o like. Se inscreve no canal e vem ouvir as próximas histórias com a gente. Porque todo mundo merece ser visto. Todo mundo merece uma segunda chance. E todo mundo merece acreditar que o amor verdadeiro ainda existe. Não importa a idade, não importa o passado, não importa quantas vezes você caiu. Até a próxima história. E lembra, você também é linda. Você também é suficiente. Você sempre foi. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para se permitir amar de novo.